Resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Olha a situação dessa cara de mãe. Produção, põe um filtro aí para mim nessa cara, por favor. Queria falar a respeito sobre... não, né? Queria falar hoje com vocês sobre o meu relato de parto. Primeiro, o que eu gostaria de falar, né? Nada foi como eu planejei. Fiquei grávida, tenho 33 anos, não planejei ficar grávida, não tava tentando ficar grávida, né? Sei que tem mulheres que planejam, que acompanham o calendário, que fazem tudo certinho pra tentar ficar grávida. No meu caso, já tô casada há um tempo com meu marido e acabei engravidando. Já não tava tomando anticoncepcional há um tempo, né? Por vários motivos, né? De tanto ouvir, inclusive, sobre o mal que o anticoncepcional causa para as mulheres, então decidi parar. E tinha, assim, planos para ficar grávida no ano de 2026, acabei engravidando em 2025. E graças a Deus, a gravidez correu tudo certo, me cuidei bem durante a gravidez, né? Inclusive uma coisa que eu não fazia antes de engravidar, cuidei muito bem da alimentação, porque eu sabia que isso era importante para o bebê, então, graças a Deus, a gravidez correu tudo bem. E durante a gravidez eu demonizei muito algumas coisas. A primeira delas foi o parto. Então, eu não queria cesárea de jeito nenhum, porque já tinha ouvido várias vezes o pessoal, algumas mulheres reclamarem, né, ou comentarem comigo que seria bom se não fosse cesárea, porque a recuperação é difícil, porque dói, porque... Nossa, tinha pessoas que falaram pra mim, nossa, parecia que quando eu andava, eu ia sair do meu corpo de tanta dor, ou parecia que os pontos iam se abrir de tanta dor que a pessoa sentia. Enfim, algumas coisas eu ouvi e vi também várias coisas na internet. E, claro, eu queria o parto normal por ser a escolha natural, né? Por ser da natureza da mulher que acontecesse dessa forma. No dia 5 de abril, comecei a sentir as contrações, né, à noite. Tive a minha bolsa estourou, o meu tampão saiu. E todos os indícios que eu tinha no dia é que eu ia ter um parto normal. E eu tava até de 40 semanas, tava caminhando aí pra 41ª semana de gravidez, achando que eu já ia ter que marcar a minha cesárea por conta do tempo, né? Mas aí aconteceu da bolsa estourar e tudo mais, e a gente foi pra maternidade. Tem um colocutor aqui, ó, falando. Esse carinha aqui, ó. Né, meu amor? Né? Foi você, né? Foi você, né? É. Então, aconteceu da bolsa estourar, né? Fui pra maternidade e tudo tava caminhando pra ser parto normal, né? Cheguei lá no pronto atendimento, fui atendida lá na maternidade de Campinas. Inclusive, tive um ótimo atendimento, não tenho do que reclamar. Todos os enfermeiros, os médicos foram muito bem receptivos comigo. Inclusive, tem alguns detalhes que eu posso contar mais pra frente, né? Algumas opções que eu e meu esposo, a gente optou por seguir. Depois eu gravo num vídeo à parte, eu coloco num vídeo à parte. Mas foi muito bem recebida, correu tudo bem lá. E aí, cheguei na maternidade, no pronto atendimento, já tava com 3 centímetros de dilatação. Então, eu já cheguei pensando, nossa, maravilha, vai ser normal, vai dar tudo certo, na minha cabeça, né? E aí, fiquei ali, esperei no pronto atendimento, fiquei acho que umas 3 horas antes de subir para a sala de preparo de parto, aí fui para a sala onde
é um quarto, na verdade, né? Um quarto com um banheiro, 2 camas ali de preparação, era onde as mulheres ficavam para, né, passar o tempo das contrações e aguardar a dilatação. E aí fiquei lá um tempo, eu dei entrada no hospital às 10h30 da noite, quando foi por volta das 4 e pouco, se eu não me engano, ou até antes disso, a enfermeira veio me ver no quarto, sofri todas as dores, todas as contrações, e a enfermeira chegou, né? Eu tava até no banheiro, tava lá sentada no vaso sanitário. Inclusive, uma dica para vocês, né? Que a médica me disse, a enfermeira me disse, não façam isso se não tiverem acompanhada pelo médico, para não ter o risco do bebê sair no vaso, tá? Então, não façam isso se vocês não tiverem com alguém, tá? Com um médico ou com um enfermeiro ali acompanhando vocês. Mas era a única posição que eu ficava confortável, porque, cara, as mulheres falam que o parto normal, ele é sofrido, e é mesmo, as contrações são, meu Deus, terríveis. E eu já sabia disso, né? Eu já sabia, mas mesmo assim queria o parto normal. E aí, voltando, né? A enfermeira foi na sala, no quarto onde eu tava, me viu, né? Me deu uma bronca por eu estar ali na posição ali no vaso, com a tampa aberta. Eu poderia até estar ali sentada sobre ele com a tampa fechada, mas com a tampa aberta, não. Me deu uma bronca e aí me pediu pra gente ver com quantos dedos eu tava de dilatação, né? E aí eu voltei, né, voltei pra cama ali, e ela me examinou. E aí, quando ela me examinou, ela viu que eu já tava com a dilatação completa, já tinha dilatado tudo. E aí falou pra mim, mamãe, tá nascendo. E aí eu, naquele desespero, né, não aguentava mais de dor, falei, pelo amor de Deus, como que a gente consegue aplicar... Ah, esqueci o nome da bendita. E aí eu falei, nossa, eu preciso dessa injeção. E ela me disse, não tem como. Não tem como. A gente consegue aplicar até 7 centímetros de dilatação. Você não... Já dilatou tudo, não tem como aplicar mais. Enfim, aí seguimos lá para a sala onde seria o parto, né? E já era uma outra sala. E aí fomos para lá. E aí eu tentei, e eu e a enfermeira, né? A enfermeira monitorando os batimentos cardíacos e tal. E aí tentando, fazendo força, e ela falando, empurra, mãe, empurra, e eu empurrando, e sentindo contração, e aí é aquilo, na hora que você sente a contração, você precisa empurrar, e precisa fazer força, e eu fiz isso várias vezes. O meu esposo estava comigo, estava bem desesperado já, pelo tempo que a gente ficou ali, e pela situação em si, né, quando você tá com a esposa, né, quando o marido tá lá com a esposa, não tem nada que ele possa fazer para diminuir a dor ou para ajudar a diminuir a dor, porque é exatamente isso que a mulher, ela sofre mais na hora ali por conta disso, né, ela quer que acabe logo pra dor passar logo, né, que o bebê nasça rápido pra acabar. E, enfim, e ele tava bem desesperado já, e aí a gente tava lá com a enfermeira, empurrando e fazendo força e tal. E aí ele ficou até preocupado, porque chegou um momento que a enfermeira falou, muda de posição ou faz outra posição, e aí pedindo pra eu fazer força e monitorando os batimentos cardíacos do bebê. E aí chegou uma hora que ela pediu pra outra enfermeira pra chamar o médico, né? E aí o meu esposo já ficou olhando assim, né? Chamar o médico. E aí pedindo pra fazer força enquanto ele não chegava, né? E pediu umas 3 vezes pra enfermeira. Na última vez que ela pediu pra enfermeira que tava auxiliando ela ali, ela fez uma cara tipo assim, chama o médico logo. E aí o meu esposo realmente ficou em choque. E eu também fiquei um pouco em choque, mas tava com mais dor do que preocupada, né? Tava querendo que saísse logo um parto normal. E aí quando o médico chegou, a gente fez mais algumas tentativas. Aí o médico disse pra mim, mãe, vamos ter que ir pra cesárea, não vai ter jeito.
O bebê, ele tá aqui, ele tá encaixado, mas ele não sai. Ele não se move. E a gente pode até tentar forçar, mas pode ser que prejudique o bebê. Então, o ideal agora é fazer cesárea. E aí, mulheres, fomos para cesárea. E olha, foi um momento assim bem, digamos, de provação, né? Que o meu psicológico tava todo ali, não, vai ser normal, vai dar tudo certo, o bebê, vou fazer força, vou cuspir esse bebê, vai sair, e aí daqui 2 horinhas tô ótima, andando e acabou, e vou estar com meu filho no colo e acabou. E aí fomos para a sala de cesárea, né? Como eu já estava em estado de dilatação total, né? Então deram uma preferência pra gente, a gente já foi encaminhado em poucos minutos, já prepararam o centro cirúrgico pra gente. E a gente foi pra lá. E aí seguimos pra cesárea. E eu me lembro bem, o mais difícil, né, ali na hora da cesárea, na sala de operação, era conseguir ficar imóvel ou ficar, digamos assim, quietinha na maca, sentindo as contrações. Porque até eu receber a peridural, antes da cesárea, eu ainda estava com contrações, né? Meu corpo não tinha entendido que a gente ia fazer uma cesárea. Então, o meu corpo estava tentando expulsar. E aí ficamos naquela situação de, nossa, e dar o braço, vamos pôr anestesia, vamos colocar aqui, né? Sei lá pra que era pra colocar ali no meu braço, enfim. Ah, tá, tinha um acesso no meu braço, né? Que a enfermeira tentou colocar primeiro na mão e aí não deu. Depois tentou na veia do braço, aí deu. E aí levanta porque tem que tomar peridural. E eu tava deitada na maca e uma barriga enorme, porque eu já tava de 40 semanas, meu bebê já tava com 3 quilos e pouco, 3,5 kg, 3,7 kg, alguma coisa assim. E aquela barriga e a contração, e eu deitada, e a enfermeira falando para levantar, e eu não conseguia levantar, enfim, eles ajudando ali, mas foi um dos momentos mais tensos que eu já passei. E realmente, foi complicado, foi pesado. Mas enfim, aí tomamos uma peridural, eles me posicionaram lá, fizeram a cesárea, fizeram a cirurgia. E aí, a hora que eles aplicam a injeção, nossa, tira com a mão, né? Você não sente mais nada, não sente contração, não sente mais nada. E aí fizeram a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus, né? Tá aqui, meu resmungãozinho tá aqui, ó. Tá aqui comigo, tamo em casa. Já faz um tempinho já, isso já tem 1 mês e 9 dias. Ele tá aqui bonitão, né? Né? E deu tudo certo. E aí fomos pro quarto, né? A cesárea foi rapidinho, né? Não tem nem comparação você ficar ali na preparação do parto normal. Eu fiquei acho que umas 4, 5 horas tentando ganhar o bebê do parto normal e não deu certo. E fui pro quarto pra me recuperar. Fui com meu esposo, né? Meu esposo foi a minha doula. Não tive doula. Inclusive, é uma outra coisa que eu comento com vocês num vídeo à parte. Pai, mãe, sogra, não foram eles que me acompanharam, foi meu esposo 100% do tempo, tanto na maternidade quanto no pós aqui em casa também, foi ele que me acompanhou. Ele foi minha rede de apoio inteira. E aí, falando da recuperação, né? Fomos pro quarto, tal. Fiquei ali, a gente é obrigada a ficar pelo menos 48 horas no hospital, né? Ali na maternidade de Campinas, pelo menos era o procedimento no dia, né? Dia 6 de abril de 2026.
E ficamos ali por 48 horas. E eu, sinceramente, porque eu decidi gravar esse vídeo pra colocar pra vocês, eu achei que a cesárea fosse ser muito ruim, né? Demonizei muito a cesárea por conta disso, por pensar, nossa, vai ser horrível porque eu vou ficar com dor e aí eu vou ter um nenê pra segurar no colo e eu não vou conseguir. E aí tem o meu esposo e ele não vai dar mamar, quem vai dar mamar sou eu e eu vou estar com dor, enfim. E, gente, não é nada disso. No meu caso, pelo menos, foi super tranquilo. Foi super tranquilo. Inclusive, durante toda a gestação também, né? Eu sou muito crente em Deus, né? Então pedi a Deus que eu queria muito parto normal, mas que fosse pra tudo correr conforme a vontade dele, não conforme a minha vontade, né? Que a gente às vezes acha que a nossa vontade é o que tem que acontecer, né? E nesse caso não foi. E ok, eu aceitei. No momento que o médico disse que ia ser cesárea, eu aceitei. Se o bebê tava bem, se era uma garantia pra ele, para correr tudo bem com ele, então tava tudo certo. E, cara, no primeiro dia, assim, que eu tava ali no quarto de recuperação, você fica um tempo, claro, você não pode levantar, né? Enfim. E aí, depois que você passa aquele tempo, né? Aquela orientação ali que os enfermeiros te dão, aí você levanta, e aí vai uma enxurrada de sangue ali pra baixo, né? E aí você vai tomar banho, enfim, e aí começa a reduzir o efeito da anestesia, né? Que ali, enquanto você tá em recuperação, você ainda sente que, na verdade, você não sente, né? A área do corte ali fica um pouco, perde a sensibilidade. Inclusive, até agora, bem próximo aqui do corte, eu não recuperei totalmente a sensibilidade, né? Acredito que isso volte depois de um tempo, até porque são várias camadas. Mas, enfim, tomei banho de boa, não tive problema com queda de pressão, nem desmaio. Algumas mulheres costumam desmaiar nessa hora, por isso que a enfermeira precisa estar junto para acompanhar o primeiro banho da mãe, né? Mas foi super tranquilo. E na primeira noite nem sei se eu podia ter feito isso, né? Mas acabei fazendo. Já fiquei com o bebê, já cuidei dele, assim, depois que eles, né? Depois que eu consegui tomar banho, me trocar, tirar aquele avental, né? Que a gente fica com aquele avental até a hora que sai do centro cirúrgico pro primeiro banho. E aí consegui amamentar na primeira noite, fiquei de pé com ele um tempo, com o bebê no colo, fiquei com ele no colo, inclusive acho que mais tempo do que eu deveria ter ficado, mas fiquei, deu tudo certo, não senti dor, nenhuma complicação por conta disso. E vim pra casa e, cara, já faz um mês e pouco que eu fui operada pela cesárea e tô super de boa. Não tive problema com a recuperação, cuidei também, né? Lavei muito bem aonde estavam os pontos, aí tirei os pontos, não voltei na maternidade, tirei no posto de saúde aqui mesmo, fica na esquina da minha casa, fui lá tirar. E deu tudo certo. E então, assim, o meu relato de parto foi esse, acabei tendo 2 partos em um só, né? Tive um combo, né? Então, eu sei que pro próximo filho eu já tô preparada para as duas coisas, porque a gente já passou pelas duas coisas, né? A única coisa que não aconteceu no parto normal foi o bebê ter saído, ter lacerado, né? Que acontece com algumas mulheres, mas isso foi a única coisa que não aconteceu. Então, eu deixo aqui o meu relato para vocês. Não demonizem a cesárea, tá? Queiram sim o parto normal, ele é normal, na natureza quer que seja dessa forma, mas se não der para ser, né, não se cobrem por isso ou não fiquem frustradas por isso, porque pode ser que a recuperação de vocês seja tão fácil quanto a minha foi. Pode ser que não seja também, isso depende muito de mulher para mulher. Então, não fiquem colocando, não fiquem se apoiando na experiência das outras pessoas, né? Tenha ali fé de que vai dar tudo certo e tenha fé também de que vai acontecer do jeito que Deus quiser que aconteça. E
aceite a vontade dele e vá, né? E o mais importante é que você esteja com saúde e seu bebê esteja com saúde, tá? Então é isso. Espero que sirva aí pra você que tá esperando seu bebê também, que esteja aflita por conta da cesárea, ou se fosse o seu primeiro filho, né? No caso, é o meu primeiro filho, então fiquei bastante aí aflita, né? Em cada momento era uma experiência nova que eu ia viver. E espero que isso sirva para você, tá? Não se preocupe. Hoje em dia as coisas evoluíram muito, principalmente nessa parte cirúrgica, tá? Então vai ser tranquilo. Se tiver que ser cesárea, tenha fé aí que vai ser tranquilo, vai ser de acordo com a vontade de Deus para você, tá bom? Até mais.